Boa tarde a todos. Vamos só fazer aqui um pequeno compasso de espera para ficarmos todos prontos e preparados para esta sessão de Ciências Sociais que vai agora acontecer aqui no palco Isqueté, digamos assim. Uma sessão pensada em todos aqueles que têm as suas dúvidas ou curiosidades sobre os cursos de Ciências Sociais mais diversos que o Isqueté tem como oferta formativa, desde História Moderna e Contemporânea, Sociologia, Ciências Sociais no seu melhor é aqui e agora. Penso que estamos todos prontos. Vamos a isso. Professores, estão todos bem? Façam-me assim um grande fixe, cheio de emoção. É fantástico, muito bem. Agora sim, então, boa tarde a todos novamente. Fazendo aqui uma pequena brincadeira, como se ainda não nos tivéssemos conhecer, nem estávamos aqui na sala à espera. Estão todos bem? Todos de saúde? Todo entusiasmado para dar aqui a conhecer o Isqueté aos futuros estudantes? Sim. Fantástico, muito bem. Dar então também as boas-vindas a todos aqueles que nos estão a ver e a acompanhar através das nossas redes sociais, sobretudo o YouTube, onde nós estamos agora em live. E vou desde já pedir-vos, e fazendo aqui uma breve introdução àquilo que é o Open Day, nós estamos live não só aqui nesta sessão, que é agora um pequeno passo para que nós consigamos conhecer um pouco mais este mundo das ciências sociais, mas estamos também live desde as 11 da manhã em tudo aquilo que é a nossa plataforma, o nosso site, que é o openday.isqueté.pt, que vocês podem aceder e podem entrar em contacto com uma vasta leque, uma panóplia imensa de alunos que estão prontos para vos esclarecerem todas as vossas dúvidas e curiosidades que tenham sobre o Isqueté, sobre o acesso, porque também há pessoas especializadas nessa área para vos ajudar. E, portanto, das 11 até às 7 da tarde agora estamos disponíveis para vocês. Um evento que é para estudantes e atrevo-me a dizer que também é um pouquinho de estudantes para estudantes, uma vez que eu próprio sou aluno e deram-me esta responsabilidade um pouco brutal, gigante, de moderar uma sessão que é uma sessão rica e que me honra bastante, porque estão aqui diretores de curso das licenciaturas mais prestigiadas deste Isqueté e, quem sabe, também de Portugal e Europa, o mundo inteiro, e é nesse sentido, e que para vos conhecer também um pouquinho melhor e darmos a conhecer quem vocês são enquanto professores, quem vocês representam enquanto estudantes e de licenciaturas que nós estamos aqui, eu ia passar-vos a palavra, e se calhar começava aqui pela Luísa, se ela tiver essa coragem também de se juntar a nós, de fazer aqui um pequeno exercício, que é o seguinte: vamos imaginar, vocês sabem que o Isqueté é uma casa imensamente grande, e vamos imaginar que nós estamos no piso 0 do Isqueté e que vamos entrar agora no Isqueté e nos elevadores do Isqueté. Eu sou o João e, portanto, sou o aluno do Isqueté que acabei de chegar à instituição e quero ir até ao piso 7, vamos imaginar, e vamos supor que eu tenho muita curiosidade na licenciatura que aqui a professora Luísa representa. Professora Luísa, consegue-nos explicar assim em breves palavras, enquanto o elevador sobe, o que é, o que faz e o que a sua licenciatura tem para oferecer a estes estudantes, assim num pitch muito breve? Obrigada, João. Então, caros estudantes, bem-vindos e bem-vindas ao Isqueté. A Sociologia é uma licenciatura do Isqueté que tem uma formação bastante sólida do ponto de vista teórico, metodológico e de conhecimento das realidades contemporâneas. Aborda questões associadas a questões das sociedades contemporâneas que nos preocupam, como as questões de género, como as questões das migrações, que hoje se fala muito, como as questões dos mídia. Há toda esta panóplia de abordagens que a Sociologia contempla. A Sociologia tem ainda este diálogo permanente com as outras ciências sociais, que daqui a pouco ouvirão também os meus colegas a referir, como a História, a Geografia, o Serviço Social, a Ciência Política ou a Economia. Portanto, há todo este diálogo que vos permite ter contato com outras ciências sociais, porque podem escolher optativas ao longo do curso, por um lado; por outro lado, terão disciplinas de introdução às ciências sociais neste domínio. E também outra grande valência importante da Sociologia é a possibilidade de poderem ter um estágio que permite o primeiro contacto com o mercado de trabalho, que nos parece também um elemento fundamental. Há um gabinete chamado Gabinete Career Service, que a Escola de Sociologia e Políticas Públicas desenvolve,
Tem também a sociologia um diálogo muito próximo com a área das políticas públicas, que hoje discute-se muito o papel do Estado nas sociedades contemporâneas, portanto isso é muito, muito importante. A sociologia oferece ainda um diálogo permanente com um centro de investigação, com os vários centros, mas um em particular, que é o Centro de Investigação e Estudos de Sociologia, para vos dar a conhecer as atividades de investigação que são feitas também no SCTE, porque é isso que permite conhecer a realidade, muito articulado, quem sabe, daqui a uns anos, quando vocês estiverem no final do 3º ano da licenciatura, prosseguir os vossos estudos em mestrados e doutoramentos e outro tipo de formações. O SCTE, não só a sociologia, mas também, tem também permanentemente um conjunto muito amplo de atividades que desenvolve ao longo de todo o ano. Workshops, seminários, aulas abertas, e tudo isso é um grande chamariz, digamos assim, para que venham para o SCTE, para a licenciatura em Sociologia. Não se esqueça que o elevador está a chegar. Para terminar, só para dizer uma coisinha muito pequenina, João, que é salientar o papel do núcleo de estudantes de Sociologia do SCTE, que é um núcleo muito dinâmico e com quem nós, na direção da licenciatura e do departamento, trabalhamos em proximidade permanente, e que são estudantes que vos podem também acompanhar de muito perto. É isso mesmo. Portanto, há aqui uma grande interação, não só com os professores, como entre os alunos, uma grande entreajuda, correto? Certo. Fantástico, muito interessante. Vamos então passar aqui a outra licenciatura. Que tal, professora Maria João? Está preparada? Vamos nos meter nesta aventura do elevador. Agora vamos descer. Nós começámos no 0, fomos até ao 7 e agora vamos do 7 até ao 0. Parece-lhe bem? Pronto, mas sabe que uma característica dos elevadores do ISCTE é serem lentos Mas e pararem em todos os pisos. Nós apanhamos o elevador dos professores, que nós sabemos que é sempre mais rápido. Ok, muito bem, muito bem. Muito boa tarde, bem-vindos a todos. Cabe-me a mim apresentar-vos a licenciatura em Serviço Social, e é um grande privilégio estar aqui em nome de um conjunto de colegas, não só da área de Serviço Social, mas também de outras áreas que estão também a dar aulas neste plano de estudos. E talvez o mais importante seja dizer-vos que acreditamos mesmo que cada estudante que finaliza aqui a licenciatura pode mesmo fazer a diferença no mercado de trabalho. Ou seja, acreditamos que a formação que tem é sólida, acreditamos que do ponto de vista teórico, técnico, científico, ético, os estudantes que saem aqui do ISCTE têm realmente um grande papel naquilo que é a mudança social. Acreditamos que cada assistente social pode contribuir para a promoção da mudança, do bem-estar social, do desenvolvimento, e é para isso que trabalhamos todos os dias. Acreditamos muito no diálogo entre a teoria e a prática, e por isso acreditamos que esta fórmula de conciliar aulas com a formação prática nos estágios é muito importante. Portanto, são 750 horas da formação que são passadas nas instituições com outros profissionais, de modo a que também se aprenda efetivamente na realização e na concretização de determinadas ações. É também importante salientar que temos os 3 ciclos de estudo, ou seja, é muito importante nós podermos não só integrar esses ciclos, mas também beneficiar, até como a Luísa dizia, de todos os eventos que vão acontecendo na universidade e que nos permitem ter contacto com eventos que não são específicos para a licenciatura, mas que nós beneficiamos, porque estamos lá. E neste sentido, acreditamos também que cada estudante é diferente, e, portanto, cada local de estágio, cada característica individual tem influência naquilo que pode ser o percurso profissional, e, portanto, é nisso que trabalhamos, e estaremos, obviamente, disponíveis para ir respondendo às questões que quiserem. Fantástico. Portanto, é um curso bastante prático, não é? Que Sim, trabalha claro. muito com a vertente de estágio, que isso permite criar aqui muito mais proximidade, não só com o contexto de mercado de trabalho, propriamente dito, não é? E, portanto, fazer aqui uma aprendizagem muito mais prática do próprio curso, correto? Certo. Fantástico, fantástico. Vamos então prosseguir, para não perdermos aqui muito tempo nestas questões. Já vamos ter a oportunidade de explorar um pouco mais cada licenciatura também, mas e agora abordar aqui a professora Joana, se estiver preparada. Vamos entrar nós no elevador, num dia completamente diferente, hoje com um dia bonito de sol à nossa frente. Vamos a isso? Agradeço.
Bem-vindos, eu apresento-vos a licenciatura em Psicologia do SCTE, que tem a duração de 3 anos, e para isso aproveito o momento para salientar 3 características que formam a identidade do nosso curso. Primeiro ponto, a nossa licenciatura oferece aos seus alunos a aquisição de conhecimentos teóricos sólidos, assentes de investigação científica, e, portanto, é uma licenciatura que prepara os seus alunos para atuarem em diferentes áreas de especialização da psicologia: clínica, saúde, psicologia social das organizações, da educação comunitária, entre outras áreas. Segundo ponto, a nossa licenciatura também se destaca por providenciar oportunidades práticas. Portanto, os nossos alunos, têm a oportunidade de participar ativamente em projetos de investigação, nacionais e internacionais, de realizar experiências no nosso laboratório de psicologia e de desenvolver trabalhos práticos em ligação com a comunidade e com psicólogos. Terceiro ponto, a nossa licenciatura, para além dos conhecimentos próprios da psicologia, oferece outras competências transversais, desde metodológicas à reflexão crítica. Os nossos estudantes têm acesso a um vasto leque de disciplinas optativas, de outras áreas, de eventos, como os meus colegas já tiveram também a oportunidade de mencionar, e, portanto, prepara os seus alunos para seguirem um caminho na psicologia, mas também noutras áreas afins, se esse for o seu interesse. Por fim, dizer que todas estas experiências na nossa licenciatura acontecem num clima de proximidade entre alunos e docentes e investigadores, e isto é algo que muito nos distingue e que fortalece a aquisição de saberes e, portanto, é com muito orgulho que eu posso afirmar que a nossa licenciatura em Psicologia do SCTE é bem conhecida e reconhecida por formar profissionais bem preparados, competitivos, para a prática e para prosseguirem com sucesso os seus estudos nos mestrados e no doutoramento em Psicologia. Gosto muito de conversar e, portanto, estarei, obviamente, muito disponível para continuar esta conversa sobre o nosso curso de seguida. Obrigada. Claro, fantástico. Muito obrigado, professora. E se calhar até realçar já, aproveitar aqui este momento, porque estamos a falar de uma licenciatura de Psicologia que tem 3 anos, que nos permite dar aqui não só um passo importante para depois, no fim de 3 anos, seguir para uma especialização um pouco mais a fundo numa das diversas áreas da psicologia, como também, se calhar, explorar outras vertentes com este background que aprendemos e ganhamos ao longo destes 3 anos, numa outra área, como, sei lá, estou-me a lembrar agora de recursos humanos, por exemplo, pode ser muito interessante, não é? Exatamente. Sim. Portanto, dá-nos aqui esta vantagem de não termos um mestrado integrado, mas sim ter aqui uma pausa a meio, digamos assim, para pensarmos no que queremos fazer e atacarmos aquilo que realmente nós gostamos e que nos faz feliz, não é? Sem Fantástico. dúvida. Muito bem, fantástico. Seguindo aqui este percurso, e agora se calhar explorando, em vez de ter o elevador da direita, o elevador da esquerda, ia perguntar aqui ao professor Luís se está disposto e cheio de vontade para nos falar aqui um bocadinho da licenciatura na qual é diretor. Professor Luís, estamos à vontade? Sim, claro, João. Antes de mais, olá a todos, é um grande prazer estar aqui convosco e eu venho falar um pouco sobre a licenciatura de História Moderna e Contemporânea. No fundo, queria dizer-vos que é uma licenciatura completamente diferente das outras licenciaturas de História em Portugal, tem um foco maior no período moderno e contemporâneo, o que significa que vocês, quem escolher esta licenciatura, tem o maior número de disciplinas nestes períodos, portanto é mesmo vocacionado para quem gosta mais da história moderna ou da história contemporânea. Mas, para além disso, o enfoque temático é mais delineado. Nós, para além daquelas disciplinas tradicionais, a história política, a história económica e tudo isso, procuramos acompanhar e acompanhamos, de facto, as tendências mais recentes da historiografia internacional, ou seja, aspectos como, por exemplo, história do crime, história da ciência, história das relações internacionais, são tópicos que nos são muito caros. Nós temos muitas disciplinas sobre isso e eu e os meus colegas, portanto, os professores são especialistas nessas áreas, publicam internacionalmente nessas áreas, portanto, vão colocar-vos em contacto com o que mais recente se trabalha, se publica nessas áreas. Depois, o facto de termos também, concentrarmos mais no período moderno e contemporâneo, permite-nos, para além de ter um enfoque maior, como disse, a valorizar muito a dimensão interdisciplinar. Quer dizer, os alunos são encorajados a estudarem sociologia, ciência política, todas as outras áreas das ciências sociais, porque, de facto, isso, não para além de lhes dar mais competências, aumentar em termos de emprego a sua empregabilidade, irá contribuir para que eles sejam melhores historiadores, a capacidade de analisar, de refletir, utilizando
também os saberes das outras áreas, e esse é um aspecto muito, muito caro ao ISCTE, o facto da oportunidade que os alunos têm, no fundo, de fazer várias disciplinas nas áreas de ciências sociais, isso é altamente rico. E depois, como disse a Luísa, a Maria João e penso que a Joana também, o facto de nós termos, para além da licenciatura, um mestrado e também um doutoramento, permite que os alunos, mesmo alunos da licenciatura, possam assistir a imensas conferências na área da história e nas outras áreas de ciências sociais, e isso é altamente enriquecedor e ajuda mesmo a trilhar o caminho e a fazer historiadores completamente distintos, muitíssimo competentes e, sobretudo, integrados no mundo global. E tal como a Joana, eu adoro conversar, portanto, aqui é à vossa disposição. Fantástico. Teremos certamente aqui muito tempo para isso, muito tempo que na conversa, quando é rica, passa num instante, e para não perdermos nenhuma pitada daquilo que está aqui a acontecer e para não descurarmos também aqui a professora Ana, aqui com a sua licenciatura de Ciência Política, correto? Vamos também apanhar o elevador e já de seguida avançar com a professora, para depois termos aqui um espaço também para um debate mais aberto também, digamos assim. Professora, estamos à vontade? Muito bem, sim. Então, obrigada, João. Muito boa tarde a todas e a todos e muito obrigada pelo vosso interesse, por estarem aí. Para já começaria por fazer e responder esta pergunta. O que é a ciência política? A ciência política é uma ciência que estuda fenómenos políticos muito variados. Estuda, por exemplo, instituições. O que são regimes democráticos, regimes autoritários, totalitários, e o que é que distingue estes regimes uns dos outros. Estuda partidos políticos e grupos de interesse, como os sindicatos, o que é que são, para que é que servem, como é que se classificam. Estuda a participação política, porque é que algumas pessoas votam, porque é que outras se abstêm, que fatores é que explicam quem é que as pessoas votam. Estuda outras formas de participação política, como as manifestações, os movimentos sociais, entre tantas outras coisas. A licenciatura em Ciência Política do ISCTE, agora especificamente falando sobre esta, na minha opinião está muito bem equilibrada entre a metodologia, em que procuramos com que os estudantes e as estudantes saiam daqui com um conhecimento bastante profundo de metodologia e de análise de dados que é muito útil para o futuro, mas também bastante teoria. Em relação à teoria, as unidades curriculares têm muito a ver com aqueles tópicos de que eu falei antes e que são, no fundo, os tópicos mais clássicos da ciência política, mas também incluem muitos outros, como outros colegas meus já referiram também, que dizem respeito a outras áreas, porque no ISCTE em geral e em ciência política também damos muita importância à interdisciplinaridade. E por isso oferecemos ao longo do curso unidades curriculares de economia, de história, direito, relações internacionais e políticas públicas. As políticas públicas têm um lugar de destaque neste curso. No terceiro ano os estudantes podem optar por seguir o ramo de políticas públicas. Apostamos em unidades curriculares oferecidas em língua inglesa, o que não significa que há nenhuma obrigatoriedade de ter unidades curriculares nessa língua, mas os estudantes podem optar por ter algumas unidades curriculares nessa língua e, tal como também em várias outras licenciaturas que já foram referidas aqui, existe uma unidade curricular de estágio que tem sido muito apreciada pelos estudantes. Enfim, se tiverem outras dúvidas, curiosidades, venham ao chat e eu terei todo o gosto em continuar a conversar com vocês. Fantástico, isto tem sido aqui uns passeios de elevador que a pessoa não só conhece os cantos à casa, como também conhece aqui todas as licenciaturas que nós temos a oferecer aqui, nestas que são duas escolas. Ou seja, nós estamos aqui numa sessão de Ciências Sociais, mas na verdade abrangemos aqui 2 das 4 escolas do ISCTE. E se calhar é importante deixar essa menção, porque no ISCTE, que é uma universidade pública de excelência em Portugal, é dividida em 4 escolas, em 4 grandes áreas do saber, e aqui na minha sala, na minha companhia, estamos reunidos com 2. Portanto, a Escola de Ciências Sociais e Humanas e a Escola de Sociologia e Políticas Públicas. Portanto, 2 grandes escolas que ocupam aqui 2 grandes áreas do saber, que, apesar de nós não termos aqui presente já aqui o representante da licenciatura de Antropologia, que também é uma das mais-valias do ISCTE, ele vem já de seguida, quando passamos para uma sessão mais particular, mas já vamos falar disso daqui a pouco. Agora, queria só aproveitar aqui estes minutos que nos faltam para debatermos aqui um bocado este assunto que é a adaptação das vossas licenciaturas, dos vossos cursos, com aquilo que é um ano um pouco diferente, não é? Já não podemos dizer que não estivéssemos preparados, porque toda esta agitação, chamemos assim, que aconteceu devido à pandemia, foi apanhada de surpresa, sobretudo o ano passado, no ano de 2020, mas agora, com este novo ano, nós estivemos um pouco mais preparados e, apesar de toda a incerteza, nós conseguimos sempre olhar um pouco para a frente com olhos um pouco mais
alegres, porque vimos uma luz ao fundo do túnel e cada vez mais essa luz está mais perto. No entanto, tivemos aqui altos e baixos, nomeadamente nesse mesmo assunto, nessa mesma questão, e obrigou-nos muitas vezes ora vai tudo para casa, ora ficamos no ISCTE, ora ficamos em misto. E eu queria perceber também aqui um pouco com vocês e aproveitar aqui estes pequenos momentos, também assim em 2 minutos, aqui abranger aqui as licenciaturas que cá estamos, perceber como foi esta adaptação, como são as vossas aulas online, como são as vossas aulas no ISCTE, como é que nós conseguimos moldar aqui estas duas vertentes e dar ao estudante que agora ingressa ou que agora vai ingressar no próximo ano no ISCTE uma experiência o mais semelhante possível, no sentido que se tivesse tudo às mil maravilhas, o estudante vinha, conhecia os alunos, conhecia os professores e tínhamos uma grande relação, e neste contexto, se conseguimos passar a mesma mensagem, se conseguimos passar o mesmo espírito do ISCTE, e se calhar agora começamos aqui um pouquinho na mesma ordem com a professora Luísa. Professora, consegue-nos dar aqui uma pequena perspectiva? Sim, bom, portanto, como o João estava a referir, desde o ano passado, não é só este ano, que é um desafio muito grande em todas as instituições de ensino superior, é muito complicado não se estar presente presencialmente. Aquilo que foi feito, não só na licenciatura em Sociologia, mas nos que tem em geral, foi trabalhar um conjunto de ferramentas de ensino online que têm sido mobilizadas de uma forma distinta, mas que porque em função das especificidades das unidades curriculares, pelos vários docentes, e portanto houve desde sempre uma preocupação em, no fundo, adaptar a aprendizagem a um contexto que nenhum de nós quer ter, não é? Pronto. Claro. Do ponto de vista, em particular, da direção da licenciatura, que é o meu caso, aquilo que também procurei fazer foi apoiar os estudantes permanentemente por e-mail, por telefone, portanto estar sempre disponível, quer eu, quer as pessoas do secretariado, porque muitas vezes são questões do ponto de vista administrativo que se colocam, e portanto neste diálogo permanente que procuramos ter, e ter periodicamente, e os alunos do primeiro ano de Sociologia em particular, que foram este ano os que apanharam no fundo esta situação, reunir com eles periodicamente e principalmente, e eu aqui também faço esse apelo e chamo a atenção, também enfatizando o papel dos delegados de turma, que têm um papel absolutamente fundamental em comunicar aos professores e a mim, não é? Neste caso, as situações mais variadas possíveis que se possam imaginar, que vocês possam imaginar. Portanto, os estudantes que vêm agora para o ISCTE, para a licenciatura em Sociologia, o que podem contar é com uma grande proximidade entre docentes e estudantes e um apoio da direção da licenciatura para tentar esclarecer e resolver todas as situações, porque eu penso que o que esta situação pandémica também chamou a atenção é que cada caso é um caso e, portanto, nós tentamos e fizemos isso e ter em conta todas as especificidades das situações dos estudantes, que sabemos que são muito variadas, as situações são difíceis, as famílias são muito diferentes e, portanto, tentar sempre, para além da adaptação das atividades letivas e cotidianas a estes novos contextos, dar um apoio reforçado de aproximação junto dos estudantes. E, portanto, reitero, contem sempre com o apoio, quer do meu ponto de vista, quer dos colegas, quer do ponto de vista administrativo, com o apoio que necessitarem, seja ele qual for. E, portanto, só para esta dizer, grande proximidade. Podem-se fazer as perguntas que considerem o mais disparatadas que quiserem ou que considerem mínimas, estamos cá para responder. Portanto, realçar aqui essa questão, como eu estava a dizer, a proximidade que nós nos muito orgulha e muito nos caracteriza, que é esta proximidade entre professor e aluno, que se calhar mesmo à distância não se afastou e tornou-se se calhar mais próxima, não é? Portanto, se calhar acabar aqui com esta parte do tempo de antena da professora neste momento e passar aqui à professora Maria João para continuarmos aqui o processo. Professora, no seu curso, as dificuldades, acredito, tenham sido diferentes e ao mesmo tempo semelhantes.
Sim, há muitas coisas que eu partilharia com a Luísa, porque efetivamente ela, alguma das coisas que mencionou, obviamente que foram as dificuldades. Então, talvez até numa perspectiva de continuidade, dizendo que, claro que foram muitos os desafios de quem de repente interrompeu abruptamente as aulas e fomos todos para casa, não é? E, portanto, acima de tudo, gostava de começar por uma questão, que é, eu penso que nós nos pautámos, não apenas nós em serviço social, aqui eu acho que posso ser mais transversal, que é um profundo respeito pelos estudantes e pelas condições em que em casa estavam a assistir às aulas. E, portanto, nós sabemos que, de certa forma, também há aqui, pelos meios de comunicação que estamos a utilizar, uma entrada na privacidade, e aquilo que nós procurámos todos foi respeitar essa privacidade. Ou seja, por exemplo, um caso muito concreto, a questão da câmara. Não é a questão de nem todas as pessoas têm as mesmas condições, nem todas as pessoas estão a assistir às aulas nas mesmas condições e, portanto, tem que haver aqui um respeito por essas condições e pelo facto de nem sempre ser possível o aluno estar sempre da mesma maneira em sala de aula e, portanto, isso também ser um aspecto que é importante e não significa que ele não esteja com menos atenção ou que não esteja mais empenhado na sua aprendizagem. Depois, o desafio. Claro que as nossas aulas de natureza mais expositiva acabam por não ser tão prejudicadas, não é? Porque no fundo nós continuamos a usar. Agora, quando estamos a falar de exercícios práticos, vá lá, tivemos uma grande ajuda que foi as sessões paralelas e de repente os alunos puderam continuar a fazer os exercícios que sempre faziam, mas nas sessões e depois voltávamos outra vez à sala principal. Continuámos a usar o e-mail para que eles nos pudessem enviar alguns dos exercícios e nós pudéssemos devolver, o e-mail para esclarecer dúvidas, as tutorias individuais por Zoom, os contactos telefónicos quando era mais rápido, sobretudo em procedimentos mais administrativos e, portanto, conseguimos utilizar estas ferramentas naquilo que foi garantir as condições de aprendizagem dos estudantes. Foi igual? Não. Algumas coisas mantiveram-se, outras, obviamente, que acabam por não conseguirmos olhar e perceber como de imediato na sala de aula se o aluno está a perceber ou não, ou se precisamos de ir mais devagar, ou se precisamos de repetir. Claro que há coisas que só a relação presencial nos facilita, mas também não foi tão assustador como eventualmente poderia ter pensado. Terminar só dizendo que o nosso maior desafio foi o estágio, não é? De repente viemos todos para casa. Bom, mas viemos todos para casa, mas nós conseguimos não interromper os estágios, que essa foi a luta dos docentes e dos supervisores que estavam nas instituições. Nós conseguimos manter que cada estudante continuasse a ter relação com o seu supervisor, participando nas atividades online que havia das instituições, continuando a fazer trabalhos até para a própria organização e os estágios prolongámos-los, sim, mais um mês, tal como o fizemos este ano, estamos a terminá-los agora no mês de junho, mas conseguimos que todos os estudantes concluíssem o estágio e não houve a necessidade de ninguém ficar sem avaliação naquela unidade curricular. Claro que a aprendizagem não foi exatamente nas mesmas condições, mas teve uma coisa, até aprenderam-se competências que não estavam exatamente, digamos assim, previstas e que podem ser ferramentas importantes para quando os alunos forem entrar no mercado de trabalho. Sem dúvida. Portanto, fazendo aqui esse resumo que eu acho que é muito interessante, que é num curso que tem uma componente tão prática e tão intensa nesse sentido, não foi uma pandemia que nos veio albarroar, se calhar muito pelo contrário, veio-nos dar aqui estas novas skills para conseguirmos ser muito mais flexíveis, de certa forma, e muito mais omnipresentes, digamos assim, e ter a mesma componente prática nas nossas aprendizagens. Eu diria posso só terminar dizendo uma coisa, claro criatividade. Acho que obrigou a sermos criativos e isso é uma ferramenta que é muito importante e eu acho que foi fundamental e é igual. Acho que todos os cursos usaram aquilo que se chama aqui um jogo de cintura bastante maleável, não é? Sim, que não foi exclusiva nossa, acho que é de todos nós que estamos aqui no ISCTE. Um esforço conjunto. Professora Joana, vamos a isso? Sim, vamos lá. E começar por dizer que
a psicologia partilha exatamente dos mesmos desafios e das mesmas potencialidades que as minhas colegas acabaram neste momento de mencionar. Obviamente que as nossas aulas, sendo à distância, tiveram que sofrer ligeiras adaptações, portanto, como a minha colega Maria João estava a dizer, do ponto de vista dos conteúdos teóricos, obviamente que tornou-se tudo, enfim, mais simples, mais fácil. No que diz respeito aos exercícios, tivemos que ser criativos e fomos criativos em conjunto, ou seja, fomos pensando em diferentes formas de transmitir aqueles conhecimentos e aquelas skills práticas conjuntamente com os alunos e, portanto, os alunos foram também sempre nos informando relativamente aos exercícios que íamos fazendo, às nossas propostas e fomos ao longo deste ano letivo construindo juntos, na verdade, portfólio. Este foi um aspecto muito, muito importante. A outra questão, também muito importante do ponto de vista dos nossos exercícios práticos, é que os nossos alunos ficaram impedi-los de entrar na comunidade, de entrar nas instituições com quem nós trabalhamos, de estar com os psicólogos e, portanto, fizemos um exercício ao contrário. Em vez dos nossos alunos se dirigirem às instituições, trouxemos as instituições e os psicólogos às nossas aulas, eles entraram no Zoom, entraram nas aulas, conversaram connosco e encontramos outras soluções para estarmos em conjunto e para partilharmos. Então, este foi um aspecto importante da adaptação das nossas aulas. Outro aspecto importante também foi a necessidade de reforçarmos todo o apoio que damos aos nossos alunos e, portanto, surgiram e tiveram que surgir mais oportunidades de apoio extra, fora das aulas, de apoio ao estudo, de momentos para tirar dúvidas relativamente às avaliações, aos trabalhos e, portanto, houve este reforço, digamos assim, do contacto, na verdade, apesar do contacto não ser presencial, eu creio que em muitas situações aumentou-se e reforçou-se a ligação com os alunos. E relativamente à direção da licenciatura, eu tive a sorte de poder trabalhar em equipa, portanto, a licenciatura em Psicologia, como eu disse, tem a duração de 3 anos, cada ano tenho um professor que é um coordenador de ano e, portanto, nós unimos-nos na resposta às situações, aos desafios que iam surgindo, sempre com o apoio também dos delegados de turno, dos alunos, e fomos tentando encontrar soluções sempre em equipa. E para além de tudo isto, ainda tivemos todos o apoio dos serviços, o apoio do SCTE, que sempre esteve lá também para pensar connosco soluções e respostas rápidas e eficazes. Exatamente, muito bem. Só para não perdermos mais tempo nesta questão e ainda dando aqui a resposta e o tempo de resposta ao professor Luís, vamos já de seguida, professor? Sabem que o que as minhas colegas disseram em relação às outras licenciaturas é basicamente extensível à licenciatura de História Moderna e Contemporânea, claro. Mas no fundo, eu queria-vos dizer que os que nós investimos muito na relação que temos com os alunos. E é claro que quantas aulas são presenciais, as aulas, pelo menos as aulas de História, estão longe de ser aquelas aulas em que o professor chega ali e põe-se a debitar conhecimentos, nada disso, ou datas, não é? São aulas profundamente dinâmicas e ativas, não é? Com a participação dos alunos, com debate. É claro que isto levantou-nos algumas dificuldades, porque é mais difícil fazer um debate vivo e agitado e animado, se quisermos, através do computador, não é? É claro que organizámos, tivemos que explorar novas formas de o fazer, contando sempre com a participação dos alunos, respeitando, como penso que foi o meu João que disse, a privacidade de cada estudante, a questão da câmara, em alguns casos não podia ser sem problema nenhum. No fundo, desenvolvemos um tipo de relação que é completamente diferente, não é? Agora, não deixou de ser altamente enriquecedor. Por outro lado, eu não mencionei há pouco, mas um dos aspectos muito interessantes da licenciatura de História Moderna e Contemporânea é o facto de nós introduzimos alunos desde o primeiro ano em investigação. E aí levanta-se a questão, mas como fazer investigação se os arquivos, as bibliotecas estão fechados, não é? Felizmente, hoje há muitos recursos através da internet, e portanto é possível fazer introdução à investigação através de explorando arquivos como a Inquisição, processos de Inquisição do século XVI, do século XVII, até lembro de um estudante que estava a explorar, por exemplo, o uso da educação na Alemanha nazi. Há fontes primárias para tudo isso. Portanto, no fundo, todos nós, como em todas as licenciaturas, tivemos de nos recriar, desenvolver novas competências, e não sei se era a Joana, se era a Maria João, se foi a Luísa que disse, tudo isso acabam por ser mais-valias para os nossos estudantes quando entrarem no mercado de trabalho. Mas de uma forma muito rápida, João. Claro. Professora Ana, em Ciência Política. Bem, enfim, já foi quase tudo dito, eu compartilho tudo o que foi dito pelos meus colegas, os desafios que a licenciatura em Ciência Política enfrentou foram
os mesmos que já foram referidos, as soluções também muitas delas foram as mesmas, praticamente todas, trabalho em equipa, tentar ir ao encontro dos estudantes, não perder esta proximidade que tanto caracteriza, proximidade entre estudantes e docentes que tanto caracteriza o ISCTE, de que tanto nos orgulhamos, não é? E que este ano foi um desafio. Queria só, se calhar, salientar 3 coisas que acho que os meus colegas ainda não referiram, porque, como disse, tudo o que eles disseram aplica-se e por isso não me vou repetir. Todos os docentes, ou não sei se calhar todos, mas a maioria, fez um processo de aprendizagem muito grande ao longo deste ano e um esforço muito grande para tentar inovar, tendo em conta aquilo que eram os instrumentos que nós tínhamos à nossa disposição, e por isso fizemos, por exemplo, formações para aprender como dar aulas com mais qualidade, mais dinâmicas, de forma online, e outras atividades desse género. Portanto, esse era um ponto. O outro era que estas aulas online trouxeram algumas vantagens, os meus colegas já referiram isso. Uma das vantagens, ou 2, se calhar, que eu me lembro, permitiram convidar colegas para virem fazer pequenas apresentações em aulas, que de outra forma teria sido muito difícil de convidar. Imaginem colegas que vivem noutros países ou fora de Lisboa, que se calhar não estariam tão disponíveis para vir ao ISCTE só para participar numa aula curta, mas que, visto que era simplesmente ligar o Zoom, estavam disponíveis, e isso veio enriquecer as aulas. E finalmente dizer que, mesmo do ponto de vista dos estudantes, estas aulas online trouxeram algumas possibilidades diferentes, e estou a lembrar-me do facto de as apresentações orais terem corrido muito, muito bem este ano. Os estudantes fizeram vídeos, houve grupos de estudantes que fizeram vídeos mesmo muito criativos, como eu nunca tinha visto. Portanto, os próprios estudantes aproveitaram o facto das aulas serem online para criarem apresentações orais de facto muito inovadoras, e isso é um aspecto que eu queria salientar. Isso é uma coisa que é muito boa e muito positiva. E acho que vou concluir também aqui, para não nos afastarmos e alongarmos muito nesta sessão pública de apresentação, para conseguirmos estar mais focados naquilo que são as dúvidas depois dos próprios estudantes, resumir aqui quase que em 2, 3 palavras, que eu senti que foi muito isto, muito do que vocês disseram, que é criar aqui muita comunicação entre os professores e os estudantes das formas variáveis, sempre muito presente, e criar aqui uma ligação muito de empatia com os próprios estudantes, para que nós consigamos realmente perceber. Aliás, nós não sabemos em que condições eles estão, portanto temos sempre aqui esta empatia com eles para conseguir vos ajudar e conseguir fazer deles aquilo que é o melhor talento que eles conseguem ser, e acrescentar valor depois nas suas vidas e no percurso em qualquer que seja do próprio estudante. E nesse sentido, gostaria de vos agradecer aqui este bocadinho da nossa participação aqui nesta sessão, e dizer a todos os que nos estão a ver de casa que vamos continuar, sim, com os mesmos professores. Inclusivamente vamos acrescentar aqui o diretor da licenciatura de Antropologia já de seguida, mas não aqui no YouTube. Vamos ter, sim, em sessões particulares da licenciatura específica de cada um, correspondente a cada um destes diretores, e, portanto, se quiserem acompanhar e se tiverem esse interesse e essa curiosidade em saber mais e ter uma experiência não só com os diretores, mas também com os restantes estudantes que representam estas licenciaturas, convido-vos a todos a passarem no site openday.iscte-ul.pt e inscreverem-se se ainda não são, e aí sim entrarem lá na barrazinha de vem falar connosco, entrarem na sessão de Zoom, que estes professores vão para lá já de seguida, e onde existem embaixadores do ISCTE prontos a darem-vos a conhecer aquilo que é o espírito mesmo do ISCTE. Convidar-vos a esse espaço. Estejam à vontade para fazer qualquer tipo de dúvidas, quer no chat, quer nas próprias plataformas que temos disponíveis para vocês, e dizer-vos que o ISCTE está aqui para vos receber, está aqui para vos esclarecer as dúvidas e, sobretudo, está aqui para vos ver crescer. Não fosse este um espaço para crescer, como o ISCTE agora aproveita aqui este slogan. Portanto, professores, agradeço novamente a vossa presença. Nós vamos encerrar esta live por aqui, mas lá está, continuar outra vez, sempre ligados por Zoom, e onde quer que estejamos, por pertencermos a esta nobre instituição que é o ISCTE, e, portanto, vamos a isso. Qualquer estudante que esteja apto para entrar nessa sessão, encontramos-nos lá. Qualquer outros, restante de uma continuação de boa tarde, e vemo-nos por aí, e muito boa sorte para aquilo que é o vosso percurso e para aquilo que é a vossa entrada no ensino superior. Da nossa parte é tudo. Muito obrigado.